Eu tenho uma aluna de educação infantil, 4 anos, e até hoje não ouvi a voz dela. Ela só balança a cabeça, mas ela brinca, corre, pula com os colegas, enfim, mas não dá uma palavra com ninguém. Muito interessante, porque já teve também outras mães e professoras que me relataram de crianças que são extremamente tímidas. Provavelmente, se ela balança a cabeça, quer dizer, ela escuta, ela interage. Então, ela assim, ela não tem um problema físico, ela tem talvez mais um problema emocional, de uma grande timidez. Eu quero contar um negócio para vocês aqui. Eu fui uma criança, minha gente, como essa menina aí. Vocês acreditam? Hoje, eu falo mais que a boca. Eu tenho que, assim, às vezes eu tenho que falar, para de falar, ouve. Você tem que ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Então é mais pro seu ouvido que falar. Mas eu gosto de falar, por isso eu sou professora. Mas, gente, eu acho que até uns 8, 9 anos, eu fui uma criança muito tímida, mas muito tímida. Eu tinha medo de falar presente. Então, na hora que chegava a minha vez de falar presente, a voz saía tremendo assim. Aí, para piorar, as professoras da minha época não eram nem um pouco amorosas, a maioria das professoras falava assim, não tem língua! Aí que eu queria me afundar, e aí que eu não queria falar mesmo. Então, assim, eu não tinha amigos, eu acho que eu lembro de ter uma amiguinha, e eu só falava com ela. Então, assim, eu entendo bem essas crianças que passam por esse período de timidez. Mas o que acontecia? Ao mesmo tempo que eu era tímida na escola, na igreja, gente, eu fazia solo. Eu ia na frente e cantava para todo mundo ver. Eu recitava poesia, poemas que a minha mãe fazia eu memorizar e decorar e fazer. Fazia os textos bíblicos. Eu ia lá na frente, eu fazia isso. Por que essa diferença? Porque eu me sentia em casa na igreja. A minha família estava lá, meus irmãos, os meus amiguinhos, os meus primos, os meus tios estavam lá. E mesmo eu sabendo que eu estava sendo avaliada, porque a gente fica, né? A gente sabe quando a família fala, tá lá, ai que bonitinho, olha, minha sobrinha, minha filha, quer se exibir, eu ainda me senti em casa. Então, a forma como a gente tem que trabalhar com essas crianças que são tímidas, eu tenho a solução. Criança que é tímida, gente, não adianta você pegar um microfone, você está fazendo com todo mundo. Você pode fazer uma tentativa de estar com o microfone. Por que eu uso os microfones? Ele cria um ambiente, ele cria um jogo dramático, uma dramaturgia. Ou seja, você vira um ator praticamente na hora. Então, quando você vira um ator e você não precisa ser, digamos, você mesmo, pode ser mais fácil para algumas crianças em se expressar ou pode ser mais difícil. Então, é diferente de eu falar assim, de eu fazer um som e falar para a criança, faz o p. Né? Quando você dá isso aqui para a criança, ela se torna única ali. É a minha vez. Então, tem crianças que gostam, mesmo as tímidas, e tem criança que pode travar mais. Então, você pode fazer a tentativa de passar por criança. No caso, ela é tímida, você faz, joga para ela e você se aproxima dela para dizer assim, pode fazer bem levinho o som, por exemplo. Pode fazer bem levinho. E você vai fazendo essas tentativas. Se a criança não quer, você obviamente não vai brigar, porque ali a gente tem que criar um ambiente em que a gente deixe ela o mais possível à vontade, para que ela se sinta em casa. Canções de interação, tá bom? É muito importante as canções de interação, onde ela pode escolher alguém ou um coleguinha. Então, se ela se sente segura com uma coleguinha ou com a professora, você vai fazendo essa atividade com a professora. Ela vai fazendo sempre com a mesma pessoa. E aí, de vez em quando, você fala, vamos trocar os pares. Faz rapidinho, troca o par, mas não deixa ela muito tempo lá para ela não se sentir vulnerável. Já troca o par. Então, vai fazendo adaptações para que ela possa cada vez mais ir se soltando. Mas é um problema e não é, tá, gente? Assim, como eu disse, eu era uma criança muito, muito tímida, mas eu, de certa forma, fui me soltando e soltei demais, né, gente? Me soltei demais.